Tylenol during pregnancy can be associated with a very increased risk of autism. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O secretário de Estado da Saúde norte-americano, Robert Kennedy Jr., tinha prometido para esta altura uma cura para o autismo. Trump levou a sério a promessa e anunciou o que disse ser uma grande descoberta. Mesmo se, confessou o próprio, não há certezas. A Casa Branca falou ao mundo para anunciar a causa do autismo e a cura da doença. Acontece que o presidente norte-americano voltou a fazer disparar todos os alarmes da comunidade científica. O Tylenol, que no resto do mundo é conhecido como paracetamol, tomado por mulheres grávidas para diminuir as dores ou baixar a febre, seria, dizem, a causa do autismo. E anunciam como estando a crescer exponencialmente. Ao mesmo tempo, anunciam a leucovorina, uma forma de ácido fólico, como sendo capaz de tratar os sintomas do autismo. Parece um déjà vu. No Covid, Trump chegou a sugerir aos médicos que estudassem a possibilidade de tratar o vírus com desinfetantes como a lexívia. Mais tarde, lançou a ideia da cloroquina, que foi propagandeada por Bolsonaro e virou solução política / medicinal para a direita, até em alguns setores em Portugal. É certo que há cada vez mais casos diagnosticados de autismo, e isso tem a explicação? E o anúncio de Trump e Kennedy pode ter consequências na saúde das mulheres grávidas? A forma como os dois falam do autismo estigmatiza e muito os autistas. É preciso seguir o conselho do Ministro da Saúde britânico. Não liguem ao que diz Trump sobre medicina. Ouçam os médicos. Neste episódio, conversamos com o psiquiatra Carlos Nunes Filipe, professor catedrático da Nova Medical School, diretor clínico na Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe? As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva, professor Carlos Nunes Filipe. Para começo de conversa, há um crescimento exponencial dos casos de autismo? Olá, viva. Ninguém consegue saber ao certo se o autismo está ou não está a aumentar. Por uma razão muito simples. É que nos últimos anos, sobretudo nos Estados Unidos, os critérios de diagnóstico de autismo foram extraordinariamente alargados, de tal forma que em muitos sítios são diagnosticadas pessoas como tendo autismo que até há pouco tempo nunca teriam merecido esse diagnóstico. E também há mais gente à procura, não é? De Sem fazer dúvida, o diagnóstico. Hoje há uma atenção maior, não é? Sem dúvida, mas eu estou a falar mesmo até em casos de análise epidemiológica, não é? Em que não se vai só à procura daquelas pessoas que recorrem aos serviços de saúde. Mesmo quando se fazem análises epidemiológicas, evidentemente, o número de casos vai depender de quais os critérios que eu vou utilizar para classificar esses casos como tendo autismo ou não tendo autismo. Só para lhe dar uma ideia, em 22, portanto há pouquíssimo tempo, saiu uma meta-análise. Era, no fundo, uma análise de todos os artigos de estudos epidemiológicos que saíram entre 2012 e 2021. Foram selecionados 71 estudos com credibilidade em vários países do mundo, desde a Europa, a Austrália e os Estados Unidos, que variaram na prevalência entre um caso para 10 mil, ou seja, 0,01%, e os 436 casos para 10 mil, ou seja, 4%. Veja, uma variação de 1 para 400 enorme. E, portanto, é óbvio que não podemos estar a falar da mesma coisa, é óbvio que os critérios não são os mesmos. Mas mesmo assim, muito longe dos 10%, 1 em cada 10 ou 1 em cada 12, Trump disse na apresentação. Portanto, os números que ele deu são não só falsos, como completamente irrealistas.
E, portanto, de facto, infelizmente, nós não podemos dizer Não, se há não sabemos. ou não está a haver um aumento real do autismo. Olhando para o que foi dito, quer por Trump, quer pelo seu secretário da Saúde, de toda a investigação que foi feita, professor, pode concluir-se que o autismo resulta de uma causa específica, sobretudo se pode atribuir ao uso do paracetamol durante a gravidez? O uso do paracetamol é um disparate total. O paracetamol começou a ser comercializado em 1955. Como é que, ao longo destes 70 anos em que está a ser comercializado, só agora é que se chegava à conclusão que era uma causa de qualquer problema, muito menos do autismo. O autismo não tem, de facto, tem uma causa genética. O autismo é uma perturbação que tem uma origem predominantemente genética, ou quase exclusivamente genética. Pode, a sua expressão, ser modificada por fatores ambientais, ou, quando estou a falar ambientais, também vou falar intrauterinos. Uma coisa é certa, ao longo destes anos todos, nunca foi possível estabelecer qualquer correlação, repito, qualquer correlação com qualquer fator ambiental, e têm sido enumerados os mais variados, desde os metais pesados, as intolerâncias alimentares, alterações imunitárias, até às vacinas. As vacinas, exatamente. No caso das vacinas, é o único caso em que nós temos a certeza absoluta que não afetam em nada o aparecimento do autismo. Isto porque foi levantado esse problema, era um problema de saúde pública gravíssimo, e foi feita uma análise extensíssima, nomeadamente no Reino Unido, procurando fazer uma correlação entre as vacinas e aquilo que é a taxa, o aparecimento do autismo. E não foi cabalmente demonstrado que não há qualquer correlação entre as vacinas e o aparecimento do autismo. Professor, deixe-me perguntar-lhe o seguinte: no caso das vacinas, é fácil de perceber que levantar essa questão é um problema de saúde pública grave, porque há muita gente que deixa de vacinar as crianças. Sem dúvida. Pergunto se aqui, levando a sério aquilo que diz Trump, que é levar a sério, obviamente, se existem riscos para uma grávida que não tratar as dores ou que não tratar uma febre que normalmente é tratada com paracetamol. O paracetamol é unanimemente considerado o mais seguro na gravidez. Isto fica claro. Não tratar uma febre, não tratar dores, pode ter riscos enormes em qualquer pessoa, mas sobretudo na gravidez, porque tem risco a saúde da mãe e a saúde do bebê. Nomeadamente se isso acontecer, por exemplo, no primeiro trimestre. E, portanto, tem que se diminuir sempre a febre, tem que se diminuir sempre as dores, sob risco de desidratação, de sofrimento fetal, de alterações no neurodesenvolvimento, e de todos os métodos e todos os fármacos que nós temos para diminuir a febre e para as dores. Repito, o paracetamol é unanimemente considerado como sendo o mais seguro na gravidez. Né? E assim tem sido encarado sempre. E, portanto, é um risco e é um perfeito disparate. E este tipo de declarações pode gerar um sentimento de culpa nas mães, não querer tomar, com medo, Sem porque dúvida. Mesmo não acreditando, fica-se dúvida. sempre na dúvida se estará a fazer mal ao bebê, não é? E até para trás. E aumenta medos que já existem na própria gravidez, é E normal. até para trás, porque uma mãe que tenha um filho com autismo pode ficar com uma culpabilidade tremenda se dizer: mas eu fiz paracetamol durante o período em que estava grávida. Eu sou responsável por este facto ter acontecido. E de facto, não só não é, como nunca seria, como ainda por cima não há qualquer correlação, e é perfeitamente inacreditável que se façam afirmações deste tipo. Professor, a equipa de Trump sugeriu igualmente que a leucovorina, julgo que se chama assim, que é uma forma de ácido fólico, como tratamento para os sintomas do autismo. Estão a vender, entre aspas, obviamente, uma cura para o autismo. Eles tinham prometido que apresentariam. Eu não quero ser má língua, mas se calhar podíamos tirar as aspas. O folato, o ácido fólico, nós sabemos que está associado a alterações do sistema nervoso, nomeadamente em crianças e adolescentes, mesmo em adultos, que tenham uma diminuição do ácido fólico no sangue, uma alteração na absorção do ácido fólico. Isso pode determinar o aparecimento e o agravamento de alterações, nomeadamente intelectuais, e podem ser acompanhadas de alterações do comportamento. Nós, sistematicamente, fazemos uma avaliação do ácido fólico e, sendo necessário, administramos ácido fólico. Aliás, é uma prática mais que comum e mais que utilizada. Mas não tem nada a ver com o autismo. Tem a ver com déficits intelectuais, que o que antigamente era chamado de deficiências mentais, que
podem ter a sua origem, o seu agravamento, em deficiências de folato, de ácido fólico no sangue. E nessas condições nós sabemos, e da nossa prática, que a administração de ácido fólico ou de folatos beneficia essas pessoas, tenham autismo ou não tenham autismo. Se nós tivermos uma pessoa com autismo e com déficit intelectual em que existe um déficit de ácido fólico, com certeza que a administração de ácido fólico pode ser muito benéfica. Nos outros casos, duvido. Mas mesmo que haja algum benefício do seu ponto de vista intelectual, os padrões típicos, básicos e nucleares do autismo não vão ser modificados. Sobretudo, também se está a querer criar uma expectativa junto dos autistas e dos familiares dos autistas de que pode estar aqui, que pode haver uma cura, não é? Infelizmente não é verdade. Não há cura para o autismo, nós temos uma situação que é genética e que tem a ver com a forma como as redes neuronais se desenvolvem no período pré-natal. Ninguém pensa curar uma trissomia 21. Por uma razão, é porque se vê. Nas pessoas com autismo não se vê. São pessoas que têm uma aparência perfeitamente normal, que não é possível identificar à primeira vista. Não há sinais exteriores da perturbação identificáveis. Mas existe uma alteração enorme naquilo que é o funcionamento das redes neuronais e da forma como elas interpretam as informações que lhe vêm do exterior e a forma como elas geram a comunicação para o exterior. E isso tem uma base pré-natal, tem uma base genética e resulta de uma alteração em termos do funcionamento do sistema nervoso central. Portanto, infelizmente não há cura para o autismo, infelizmente têm sido vendidas inúmeras curas para o autismo ao longo destes anos todos. Eu trabalho em autismo desde 2020, que trabalho na APPDA e que sou diretor clínico da Associação de Autismo de Lisboa, e ao longo destes anos tenho visto as coisas mais extraordinárias, desde hormonas, a vitaminas, passando por todo o tipo de dietas que se possam imaginar, a utilização de determinado tipo de fármacos ditos alternativos, e de facto, quando não existe, às vezes não é por má intenção, mas muitas vezes existe um negócio que é um negócio absolutamente inacreditável por trás destas situações, que levantam esperanças e que fazem os pais desinvestirem naquilo que é o mais importante, que é a qualidade de vida das pessoas com autismo e a sua integração no ambiente que as rodeia, de acordo com as suas competências e as suas capacidades. Professor, para fecharmos a nossa conversa, esta sugestão da equipa de Trump e do seu secretário da Saúde está ao nível daquelas que fez Trump para curar a Covid? Completamente. Ou ainda pior. Porque a ingestão de lexívia ou de desinfetante chegou ao extremo de haver pessoas, ou ter havido pessoas, que morreram por ingestão de lexívia, como se nós fôssemos um tubo, uma mangueira, por onde se metia um desinfetante para desinfetar o interior dessa mangueira. É ao mesmo nível de facto, de uma incultura científica que tem vindo a ser cultivada pela administração de Trump, e veja-se o que tem acontecido às universidades, o silenciamento que tem existido à investigação séria, o silenciamento que tem existido àquilo que eram consideradas por todos nós as grandes referências americanas que nós aprendemos a respeitar e a ouvir, foram as grandes referências da investigação durante todo o século XX e início do século XXI dos Estados Unidos, e que neste momento estão completamente desacreditadas e, de facto, de uma forma absolutamente lamentável, o que está a acontecer àquilo que é o pensar em ciência e o que é o pensar com racionalismo. No Humor à Primeira Vista, com Gustavo Carvalho, o comediante Rubem Branco explica porque quer colocar de lado o humor negro e deixar de ser visto como um humorista de ataque, descreve as semelhanças entre o wrestling e a comédia e narra algumas das situações mais inimagináveis pelas quais passou ao fazer stand-up comedy em bares. Com o espetáculo Fruta Podre, alavancado por um sucesso grande no YouTube, através de vídeos sobre a nova versão da série Morangos com Açúcar, encheu, no ano passado pela primeira vez,
o Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Gustavo Carvalho, o condutor desta conversa, é também o sonoplasta deste episódio. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Bem-vindos ao Green Eco Resort, um boutique hotel 100% eco-friendly. A piscina é carbon neutral, há chargers para os carros e até as faturas são zero waste. Desculpe. As faturas depois vão por e-mail, menina. Com a Caixa, a transição verde e digital não é só para inglês ver. Conte com o nosso apoio para responder aos desafios de modernização do seu negócio. Saiba mais em cgd.pt. Caixa. Com o banco certo ao seu lado, a sua empresa cresce. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.